Esta aula é sobre inversão de matrizes. A organização da aula é a seguinte. Começamos com a definição de matriz inversa, depois vamos ver algumas propriedades da inversão de matrizes, depois como calcular a inversa de matriz 2 por 2, depois o método para inverter matrizes de qualquer tamanho, matrizes quadradas de qualquer tamanho. Nós vamos demonstrar esse método para a matriz 2 por 2, porque é mais fácil de entender a demonstração. Depois nós vamos aplicar o método no exemplo de uma matriz 3 por 3 e vamos ver a relação entre sistemas lineares e a inversa de matrizes. Terminamos a aula com uma aplicação à potência de matrizes. Todo número real não nulo possui um inverso multiplicativo. Se eu chamar esse número de A e o inverso multiplicativo dele de B, então A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a 1, que é o elemento neutro do produto de números. Esse número é único e a gente denota por A menos 1. Essa ideia nós vamos estender para matrizes. Então, uma matriz quadrada N por N, que eu chamei de A, tem inversa se existe uma matriz B, também N por N, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade, que é o elemento neutro do produto de matrizes. Essa matriz B é chamada inversa de A. Então, quando a matriz A tem uma inversa, você diz que a matriz A é invertível ou não singular, e se ela não tem inversa, você diz que ela é não invertível ou singular. Quando a matriz tem inversa, essa inversa é única. Isso está demonstrado no livro. E aí a gente usa a notação A expoente, né, ou A índice superior menos 1, né, para denotar a inversa de A. Isso não significa potência, né? A gente já viu um caso desse tipo para transposta, que A com índice superior T não significa A elevado a T, mas significa transposta para algumas propriedades da inversa. A primeira propriedade é que a inversa da inversa é a própria matriz. Você pode ver pela definição de inversa, né? A B é a inversa de A se A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade. Se você troca A por B, as duas equações ficam iguais, né? Vale a mesma relação. Então, quer dizer que se você inverte a inversa de A, você volta para A. A outra propriedade é que se eu tiver duas matrizes de mesmo tamanho, duas matrizes quadradas de mesmo tamanho, invertíveis, o produto é invertível e a inversa do produto é o produto das inversas, mas na ordem trocada. A gente já viu uma situação desse tipo com a transposição, né? Que a transposta do produto é o produto das transpostas, mas na ordem trocada. Produto na ordem trocada. E a terceira propriedade tem a ver com a transposição. A transposta da inversa é a inversa da transposta. Então, tanto faz você transpor e depois calcular a inversa, ou calcular a inversa e depois transpor. O resultado é o mesmo. Vamos ver agora uma propriedade que facilita muito a verificação de se uma matriz é a inversa da outra. Pela definição, é preciso fazer dois produtos, A vezes B e B vezes A, e verificar que os dois produtos são iguais à identidade. Então, essa propriedade diz que basta calcular um dos produtos. Se B vezes A foi identidade, então A vezes B também é identidade. E se A vezes B foi igual à identidade, então B vezes A também é a identidade. Agora eu vou apresentar para vocês a inversa de uma matriz 2 por 2. Considere uma matriz qualquer 2 por 2, que eu escrevia dessa maneira, A, B, C, D, com a condição de que
o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária é diferente de zero. Então, a minha afirmação é que a matriz B, definida por 1 sobre AD menos BC, e que 1 sobre AD menos BC multiplicado, né, isso é um número, multiplicado por essa matriz, que é obtida da matriz A da seguinte maneira. Troca os elementos da diagonal principal e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, a minha afirmação é que essa matriz B é a inversa da matriz A. Então, eu vou provar isso. Para provar isso, pelo teorema anterior, eu preciso multiplicar A por B e verificar que isso dá a matriz identidade 2 por 2. Então, vamos lá. Aqui está a matriz A, aqui está a matriz B. Então, isso aqui é um número. A gente já viu uma das propriedades da álgebra matricial, que esse escalar eu posso passar para fora e aí vai ficar assim. Agora eu vou fazer esse produto aqui. Aqui vai ficar, ó, A vezes D, o primeiro elemento do produto, o elemento 1 do produto vai ser A vezes D menos B vezes C. Né? O elemento 1. O elemento 1, 2 vai ser A vezes menos B mais B vezes A, que é zero. Né? O elemento 2, 1 do produto vai ser D vezes C menos D vezes C, que dá zero. E o elemento 2, 2 do produto vai ser C vezes menos B mais D vezes A, que é exatamente esse número que está aqui. Né? Então, é isso que eu acabei de mostrar, né? Esse elemento aqui, o elemento 1 é AD menos BC, o elemento 2, 2 também é AD menos BC. Né? Então, se eu fizer agora o produto, né, dessa matriz por esse escalar vai entrar e vou obter na diagonal 1 e 0 no resto, que é exatamente a matriz identidade. Então, pelo teorema anterior, o teorema anterior diz que não precisa multiplicar A vezes B e B vezes A, basta um dos dois e se for igual à identidade, então uma matriz é a inversa da outra. Né? Então, isso mostra que se AD menos BC, que se eu tenho uma matriz 2 por 2, em que o produto dos elementos da diagonal menos principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária for diferente de zero, então ela tem inversa, e a inversa é essa matriz que está aqui, que é fácil de lembrar, né? Essa matriz está aqui, você está multiplicando esse número, que é 1 sobre AD menos BC, né? Que é o denominador, então, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E a matriz é obtida da matriz inicial, trocando a posição dos elementos da diagonal principal e trocando o sinal dos elementos da diagonal secundária. Esse número que aparece aqui, a gente vai ver na próxima aula, que é o determinante da matriz A. Então, vamos ver agora um método para determinar se uma matriz tem inversa e, se ela tiver inversa, encontrar a inversa. Então, se você tiver uma matriz quadrada n por n, você vai escalonar a matriz aumentada, né? Aumentar a matriz A com a matriz identidade do lado direito. E vai obter uma outra matriz. Essa matriz eu chamei a parte do lado esquerdo de R e a parte do lado direito de S. Bom, aí vai ter duas possibilidades. Ou a matriz do lado esquerdo, R, é igual à matriz identidade, ou ela não é igual à identidade. Se ela for igual à identidade, então a matriz tem inversa, a matriz A tem inversa, e a inversa dela é a matriz que está do lado direito da forma escalonada reduzida. Caso contrário, a matriz não tem inversa. Quer dizer o caso contrário? Quer dizer que
A matriz do lado esquerdo não é a matriz identidade. Então, a matriz não é invertível. Então, essa é a maneira que a gente usa para saber se uma matriz tem inversa, né? E se tiver inversa, encontrar a inversa. Se você quiser só saber se ela tem inversa, você não precisa escalonar a matriz aumentada. Você pode escalonar somente a matriz A. Se ao escalonar a matriz A você encontrar a matriz identidade, né? Se a forma escalonada reduzida da matriz A for a matriz identidade, então a matriz A tem inversa. Caso contrário, ela não tem inversa. Esse teorema e essa ideia de encontrar a inversa de matrizes, eu vou demonstrar para matrizes 2×2, porque eu acho que é mais fácil de entender como funciona o método e por que funciona. Vamos considerar uma matriz qualquer 2×2. Eu vou chamar essa matriz de A maiúsculo e os seus elementos de A, B, C e D minúsculo. E eu preciso saber se existe uma matriz B tal que A vezes B é igual à identidade. Então, essa matriz B é uma matriz de incógnitas. Então, eu vou usar as letras X, Y, Z e W. São letras do final do alfabeto que a gente costuma usar como incógnitas. E eu tenho que fazer o produto A vezes B e verificar e igualar a matriz identidade. Isso vai me dar um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Uma equação para cada entrada do produto aqui ou da entrada da matriz de identidade. O sistema é esse que está aqui, ó. Se você pegar o elemento 1 do produto, vai ser A vezes X mais B vezes Y. E ele tem que ser igual ao elemento 1 da identidade, que é 1. Se eu pegar o elemento 2,1 do produto, vai ser C vezes X mais D vezes Y. E ele tem que ser igual ao elemento 2,1 da identidade, que é 0. C vezes X mais D vezes Y igual a 0. Está aqui. Se eu pegar o elemento 1,2 do produto, vai ser 1,2 vai ser A vezes Z mais B vezes W. E tem que ser igual ao elemento 1,2 da identidade, que é 0. Então está aqui, AZ mais BW igual a 0. E para terminar, o elemento 2,2 do produto vai ser C vezes Z mais D vezes W. E tem que ser igual ao elemento 2,2 da identidade, que é 1. Então está aqui. Então eu tenho aqui um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Mas as duas primeiras equações não têm a variável ZW. E as duas últimas não têm a variável XY. Então eu posso desacoplar esse sistema em dois sistemas independentes. Só que os dois sistemas têm a mesma matriz, que é a matriz de cada um deles é a matriz A. Então, eu teria que escalonar A com esse lado direito aqui, que eu vou chamar de B1, A com o lado direito desse aqui, que é o B2. Mas o processo de escalonamento, as operações que eu vou fazer, vão ser as mesmas. Então, para ganhar tempo, eu posso escalonar a matriz aumentada A com B1 e B2. Então, B1 está aqui, 1, 0, B2 está aqui, 0, 1. Só que essa matriz aqui é exatamente a matriz de identidade 2×2. Então, quer dizer que para resolver esse sistema, eu tenho que escalonar essa matriz aumentada, em que do lado esquerdo eu tenho a matriz A e do lado direito a matriz identidade. Aí eu vou obter uma matriz que tem a forma, uma matriz do lado esquerdo e outra matriz do lado direito. Então tem duas possibilidades. A matriz do lado esquerdo pode ser igual à identidade ou pode não ser igual à identidade. Se a matriz do lado esquerdo for igual à identidade, então, que é essa situação que está aqui,
Então você teria, na hora que você transforma de volta o sistema, você teria x igual a s, quer dizer, essa primeira coluna diz respeito ao primeiro sistema. E aí então seria x igual a s, y igual a u. E em relação ao segundo sistema, você teria z igual a t e w igual a v. Então, quer dizer que você tem aqui duas possibilidades. Se do lado esquerdo a matriz for identidade, então a matriz tem inversa, e a inversa, né, que os elementos são x, z, y e w, estão determinados aqui do lado direito, né? Então aqui agora eu vou apagar essa parte que está aqui para ganhar espaço no slide. E aí significa que nesse caso a matriz A tem inversa, e a inversa é a matriz do lado direito que eu chamei de S. Acabamos de mostrar para a matriz 2 por 2, mas é válido em geral, o seguinte. Para saber se uma matriz tem inversa, e se ela tiver inversa, encontrar a inversa, a gente faz o quê? Escalona a matriz aumentada, A do lado a matriz identidade, até encontrarmos a sua forma escalonada reduzida, que eu chamei de RS. E aí tem duas possibilidades. Ou a matriz R é igual à identidade, e nesse caso a matriz tem inversa, e a inversa é a matriz que está do lado direito, que eu chamei de S, ou a matriz R não é igual à identidade, e nesse caso a matriz não tem inversa. Então, se for para só saber se a matriz tem inversa ou não, eu não preciso escalonar a matriz aumentada, basta escalonar a matriz A. Se a forma escalonada reduzida da matriz A for igual à identidade, é porque a matriz A é invertível. Se a forma escalonada reduzida da matriz A não foi a identidade, então ela não é invertível ou ela é singular, né? Que é a mesma coisa. Vamos considerar agora essa matriz A como exemplo. Vamos verificar se ela tem inversa, e se ela tiver inversa, determinar a inversa. Para isso, vamos escalonar a matriz aumentada, que do lado esquerdo tem a matriz A e do lado direito tem a matriz identidade. Então, a gente vai aplicar o método de Gauss-Jordan. Então, vamos começar a primeira eliminação, né? Eu tenho que encontrar o pivô da primeira linha, fazer o pivô igual a 1 e zerar os outros elementos da coluna do pivô. Como já tem esse elemento aqui, já é 1, eu só tenho que zerar os outros elementos da coluna do pivô. Então, para zerar esse elemento, eu vou substituir a segunda linha por ela menos 2 vezes a primeira. Para zerar esse elemento, eu vou somar a terceira linha menos 2 vezes a primeira linha, né? Que eu acabei de escrever aqui. Então, eu vou obter essa matriz, né? Esses elementos são zero pela escolha que eu fiz, né? Esse elemento aqui, né, eu tenho que somar ele menos 2 vezes esse. Então, 1 menos 2 menos 1, está aqui. Esse elemento tem que ser substituído por ele menos 2 vezes esse. 4 menos 2, 2, está aqui. Esse elemento tem que ser substituído por ele menos 2 vezes esse. 0 menos 2, está aqui. Esse elemento tem que ser substituído por ele, somado a menos 2 vezes esse. Então, vai dar 1 mesmo, está aqui. E esse último é 0. A terceira linha, esse daqui é 0, pela escolha que eu fiz, né? Da operação, que é somar essa linha menos 2 vezes a primeira. No lugar desse elemento, eu tenho que substituir por ele menos 2 vezes esse aqui. Então, 3 menos 2, 1, está aqui. Esse elemento tem que ser substituído por ele menos 2 vezes esse. 5 menos 2, 3, está aqui. Esse elemento por ele menos 2 vezes esse, menos 2, está aqui. Esse por
né, 0 e 0 dá 0, esse, né, menos 2 vezes esse dá ele mesmo. Então a matriz está aqui. Então eu já fiz a primeira eliminação, vou fazer a segunda eliminação. Para isso, eu tenho que escolher o pivô, fazer o pivô igual a 1 e zerar os outros elementos da coluna do pivô. Então, aqui eu tenho eu tenho que escolher na submatriz, né, obtida da segunda linha e da terceira linha. Então, eu poderia escolher menos 1 ou 1. Né? Se eu escolher 1, aí eu tenho que trocar a segunda linha com a terceira. Ou eu posso escolher menos 1, e aí o próximo passo é multiplicar essa linha por menos 1. Eu acho mais fácil escolher menos 1 e multiplicar essa linha por menos 1. Então, porque é mais fácil de visualmente verificar se tem algum erro. Né? Eu tenho que saber que as outras linhas não vão ser alteradas e que todos os sinais dos elementos dessa linha vão ter que ter os sinais trocados. Então é fácil de verificar que está correto aqui. Muito bem, agora eu já tenho o pivô igual a 1 e eu tenho que zerar os outros elementos da coluna do pivô. Então a operação que eu vou fazer vai ser substituir a primeira linha por ela menos a segunda, substituir a terceira linha por ela menos a segunda, né? Obtendo essa matriz que está aqui. Então, esse elemento e esse vão ser zero, não preciso fazer essa conta de novo. Então, no lugar desse elemento, eu tenho que fazer esse menos esse. Então, 1 menos menos 2 é 1 mais 2, que é 3, está aqui. No lugar desse elemento é 1, esse menos esse. Então, 1 menos 2 menos 1 está aqui. Esse menos esse, 0 menos menos 1 é 0 mais 1, está aqui. E 0 está aqui. Então, essa modificou essa primeira linha, né? A terceira linha, né, tem que substituir esse daqui por ele menos esse. 3 menos menos 2 é 3 mais 2, 5. Esse daqui por ele menos esse, menos 2, menos 4. Esse menos esse, 0 menos menos 1, 1 está aqui. Esse menos esse, 1. Então, agora eu vou para a terceira eliminação. Mas nesse ponto, eu já posso dizer que a matriz tem inversa. Porque eu sei que agora eu vou poder fazer esse pivô igual a 1 e depois zerar os elementos da coluna do pivô e obter então a identidade do lado esquerdo. Muito bem, então agora para fazer esse pivô igual a 1, eu vou dividir a terceira linha por 5, né? Obtendo então essa matriz daqui. Menos 4 sobre 5, 1 sobre 5 e 1 sobre 5 está aqui. Agora eu vou zerar os outros elementos da coluna do pivô. Então, para zerar esse elemento, eu vou substituir essa linha por ela menos 3 vezes a terceira. E para zerar esse elemento, eu vou substituir a segunda linha por ela mais 2 vezes a terceira. Então, obtendo essa matriz que está aqui. Né? Essa daqui é um pouquinho mais chata de fazer as contas, porque né, tem que trabalhar com matrizes. Mas você vai obter essa matriz que está aqui. Vai trabalhar com frações. Muito bem, então aí eu tenho a forma escalonada reduzida da matriz aumentada. Né? Resumindo, o que a gente fez? Pegou a matriz aumentada A e do lado a identidade. E obteve a forma escalonada reduzida abaixo, essa que está aqui. Então, conclusão, né? A matriz A tem inversa e a inversa é a matriz que aparece do lado direito. Agora, as relações entre os sistemas lineares e a inversa. Então, como só tem inversa de matriz quadrada, então os sistemas lineares que nós vamos tratar também são sistemas de n equações e n incógnitas. Então, o primeiro resultado é que se um sistema linear ax igual a b, ele tem solução única com a matriz A quadrada. Ele tem solução única se, somente se, a matriz A é invertível. E se ela tiver inversa,
e nesse caso a solução é A menos 1 vezes B. O segundo resultado um caso particular desse aqui, para o caso em que B, né, é igual a 0 barra, ou seja, é um sistema homogêneo. Então, para um sistema homogêneo, só tem duas possibilidades. Ou ele só tem a solução trivial, ou ele tem infinitas soluções. Então, né, quando ele tiver solução única, quer dizer que ele só tem a solução trivial. Então, isso vai acontecer se a matriz for invertível. Se a matriz não for invertível, então quer dizer que ele tem infinitas soluções. Vamos ver, eu vou fazer a demonstração do primeiro item. Para o caso, vou fazer a demonstração do primeiro item só a volta, né? Mostrar que se A é invertível, então o sistema x igual a b tem solução única. Então, vamos supor que a matriz A seja invertível, né? Essa é a hipótese. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sistema x igual a b e multiplicar a esquerda pela matriz A menos 1. Vou obter esse sistema que está aqui. Os dois sistemas são equivalentes, porque qualquer solução desse sistema é solução do primeiro sistema e qualquer solução do primeiro sistema é solução do segundo sistema, né? Não estou aumentando nem diminuindo o número de soluções. Agora, eu vou usar a propriedade associativa do produto de matrizes e aí trocar esses parênteses de posição. Então, vai ficar A menos 1 vezes A, que multiplica x, igual a A menos 1 vezes B. Mas A menos 1 vezes A é igual à identidade. E a identidade é o elemento neutro do produto. Posso multiplicar ou não, não faz diferença. Então, eu vou obter que então x é igual a menos 1, A elevado a menos 1, B. Ou seja, a inversa de A vezes B. Então, isso mostra que o sistema tem uma única, se A é invertível, o sistema tem uma única solução, que é essa, x igual a menos 1, B. O item B, né, é uma consequência direta do item A, usando o fato de que um sistema homogêneo, se ele tem solução única, é somente a solução trivial, né? E caso contrário, ele vai ter infinitas soluções. Vamos fazer uma aplicação à potência de matrizes. Suponha que uma matriz A pode ser fatorada dessa forma. A igual a P de P a menos 1, em que a matriz D é uma matriz diagonal. Queremos calcular as potências da matriz A. Vamos começar com A ao quadrado. Então, A ao quadrado é A vezes A é P de P a menos 1, então está aqui. P de P a menos 1, P de P a menos 1. Agora eu vou usar a associatividade do produto de matrizes para trocar os parênteses de posição. Então, eu vou colocar parênteses aqui em P a menos 1P. Mas P a menos 1P é a matriz de identidade, né? Porque eu estou multiplicando P pela sua inversa. E a matriz de identidade é o elemento neutro do produto. Então, você pode multiplicar ou não, não faz diferença. Então, se eu não multiplicar pela identidade, vai ficar PD vezes D, que é D ao quadrado, P a menos 1. Então, conclusão, A ao quadrado é PD ao quadrado, P a menos 1. Vamos calcular A ao cubo. A ao cubo é A ao quadrado vezes A. O A ao quadrado eu já calculei antes, né? Então, vai ficar P de 2P a menos 1 vezes P de P a menos 1, que é o A. Bom, agora de novo eu vou usar a associatividade do produto de matrizes para trocar os parênteses de posição. P a menos 1 vezes P é a matriz de identidade é o elemento neutro do produto. Então, aqui vai ficar P de 2D. D2 vezes D é D ao cubo. Então, vai ficar P d ao cubo, P a menos 1. Né? Supondo que eu já tenha calculado A elevado a K menos 1, né, e que seja PD elevado a K menos 1 vezes P a menos 1, né, vamos calcular A elevado a K.
Então, A elevado a K é A elevado a K menos 1 vezes A. Substituindo AK menos 1 por PDK menos 1, P a menos 1, e A por PDP a menos 1, que está definido no início, e vou obter isso que está aqui. Agora, usando a associatividade do produto, vou trocar os parênteses de posição, vou colocar parênteses aqui em P a menos 1 vezes P, que dá a identidade é o elemento neutro do produto, vai ficar D elevado a K menos 1 vezes D, que é igual a D elevado a K. Então, eu tenho aqui uma fórmula para calcular todas as potências da matriz A, né? K é qualquer inteiro positivo, né? Usando essa decomposição que está aqui. Vamos ver um exemplo. Então, suponha que a matriz A é essa que está aqui, 1, menos 4 e 1, e que a decomposição dela é essa, PDP a menos 1, né, em que P é essa matriz, 1, menos 2 e 1, 2, e a matriz diagonal é essa com os elementos da diagonal iguais a 3 e menos 1. Então, a gente viu que A elevado a K é PD elevado a K, P a menos 1. Então, eu vou substituir, né, o P está aqui, o P a menos 1, eu só escrevi aqui, P elevado a menos 1, e o D elevado a K é a potência K da matriz D. Então, é muito fácil calcular, você pode verificar que D ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, né? Vai ser uma matriz diagonal. Todas as potências da matriz diagonal são matrizes diagonais, né? E cujos elementos da diagonal são as potências dos elementos da matriz original. Você pode verificar aqui que D ao quadrado vai ser uma matriz diagonal que tem nesse elemento 3 ao quadrado e nesse aqui menos 1 ao quadrado, né? É fácil fazer essa conta. Então, assim por diante, D ao cubo vai ser, né, uma matriz diagonal em que aqui vai ter 3 ao cubo e aqui vai ficar menos 1 ao cubo. E, em geral, D elevado a K vai ser a matriz diagonal em que o primeiro elemento é o 3 elevado a K e o último elemento é menos 1 elevado a K. Bom, agora eu vou substituir a inversa dessa matriz e vou fazer o produto dessa matriz com essa matriz diagonal, né? O produto de uma matriz com uma matriz diagonal, né, você pode fazer as contas e verificar que corresponde a multiplicar as colunas, né? Se você multiplica uma matriz por uma matriz diagonal à direita, corresponde a multiplicar as colunas da matriz pelos elementos da diagonal. Então, esse produto aqui vai ser assim, a primeira coluna vai ser 1 menos 2 multiplicado por 3K, a segunda coluna vai ser 1, 2 multiplicado por menos 1 elevado a K. Bom, e a inversa? A gente viu no início da aula que a inversa dessa matriz 2 por 2 é essa que está aqui, ó. Você troca a posição dos elementos da diagonal principal, 1, 2 virou 2, 1, e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, 1 virou menos 1, menos 2 virou 2, né? E divide, né, por AD menos BC, que nós vamos ver na próxima aula, é o determinante de A. AD, então 2 vezes 1, menos BC, esse é menos 2, menos 2, que vai dar 4. Está aqui. Então, esse é um escalar. Eu vou passar esse escalar para fora. E vai ficar assim, ó. E vou fazer o produto. Então, aqui vocês podem ver. O primeiro elemento aqui, ó. Esse daqui vezes esse. Então, é 2 vezes esse mais 2 vezes esse. Então, coloco 2 em evidência. Vai dar isso aqui, ó. 3 elevado a K mais menos 1 elevado a K. O segundo elemento 1, 2, né? Vai ser essa linha vezes esse aqui. Ou seja, menos esse aqui mais esse. Como a gente costuma colocar o termo que tem menos na frente depois, então eu escrevi assim, ó, menos 1 elevado a K menos 3 elevado a K. Agora o elemento 1, 2, né, do produto é esse aqui vezes esse aqui. Então,
aqui tem 2, 2, aqui tem 2, 2. Então, tem 2, tem 4 em todos os termos, né, que eu vou somar. E tem esse termo com menos, né, que aparece primeiro, mas a gente costuma colocar depois. Então, tem 4 em evidência, esse termo primeiro, menos 1 elevado a k, menos 3 elevado a k, tá aqui. E o último elemento, o elemento 2, 2, né, o resultado desse produto dessa linha por essa coluna, que é, então, isso aqui multiplicado por menos 1, troca o sinal desse somado com esse. Então, vai ser, colocando 2 em evidência, vai ficar 3 elevado a k mais menos 1 elevado a k. Então, é essa matriz que está aqui, né? E com isso eu obtive uma fórmula para todas as potências da matriz A.